the drop. Like a heartbeat, it keeps me going on. Like the remedy, it's something way beyond. Consuming me like a magnetic pole. It's uncontainable, so uncontainable, yeah. We came to blow it up, bring some speakers and some subs. If you down and that's what's up, you know we can't get enough. What we have, it can't be bought. What we do, it can't be taught. Putting our blood from up above, yeah, we live for the drop. Oh no, we can't stop, come on, let the beat rock. You know, we live for the drop. Yep, yeah, we live for the drop. Yeah, we live for the drop. Yep, yeah, we live for the drop. Let's get it now. Yep, yeah, we live for the drop. Yeah, we live for the drop. Yep, yeah, we live for the drop. A paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez juntos, reunidos para adorar o nome do Senhor Jesus. E eu quero desde já te fazer um convite, você que já está aqui, eu queria que você já aproveitasse esse momento, já curtisse desse um like aqui nesse vídeo, para que ele possa alcançar mais pessoas. Hoje nós estamos cultuando das nossas casas, mas crendo, acreditando que o nosso Deus ele permanece presente e Ele tem escutado o nosso clamor e a nossa oração. E eu quero te convidar para nós juntos fazermos essa primeira oração, pedindo para que o Senhor ele possa invadir o nosso coração essa noite, amém? Senhor Jesus e Pai, nós entregamos esse tempo a Ti, meu Deus. Nós cremos, Pai, que enquanto nós estamos aqui reunidos no Teu nome, o Senhor está trabalhando por nós. Portanto, a nossa oração, Pai, é que aonde havia, Pai, um desentendimento, aonde havia uma desavença, onde havia, Pai querido, uma situação, Pai, que estava, Pai querido, de um momento difícil, nós oramos para que nessa noite o Senhor possa trazer reconciliação. Os nossos irmãos, Pai, que eles possam estar ali, Pai, cultuando nessa noite e sentir a Tua presença, Pai. Percebendo, Pai, a transformação que a Tua palavra é capaz de fazer e a transformação que a palavra ministrada através dos louvores tem feito sobre as nossas vidas. Assim nós entregamos esse tempo a Ti e nós declaramos, Pai, faz o Teu querer sobre as nossas vidas. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Louvemos e adoramos o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, o teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Nós te queremos mais, Jesus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
Meus irmãos, a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar sobre semente. Sementes. Deus semeia no mundo. Nós, homens, semeamos também nesse mundo. E também o diabo semeia a sua semente neste mundo. Este mundo ele é fértil. É um campo fértil para a semeadura. E toda semente, ela vai produzir o seu fruto no tempo certo. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos diz em Lucas 8:5, eis que o semeador saiu a semear. E nesse caso, o versículo 11 nos diz, a semente é a palavra de Deus. Nós vemos o semeador aqui como o Senhor, ele semeando a sua palavra. E o campo, o terreno, esses 4 terrenos, que a parábola do semeador, ela trata de 4 tipos de coração, ou 4 tipos de pessoas, que a semente ele foi semeando, e ela foi caindo na beira do caminho, caindo em um terreno ou um coração cheio de pedra, caindo naquele que tinha espinhos, e até que caiu numa boa terra, e esse produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. A palavra de Deus, ela não volta para trás vazia de forma alguma. E nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 13, no 24 ao 30, deixa eu ver aqui, capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30, nos fala sobre a parábola do joio e do trigo. Aí nos diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha só que a palavra de Deus nos diz. O joio, ele representa o que? Os filhos do diabo. E o trigo representa os filhos de Deus. No juízo final, Deus separará os salvos dos condenados. Mas, até lá, ambos crescem juntos neste mundo. Enquanto este homem dormiu, ele semeou o trigo em sua terra. Enquanto eles dormiram, veio o inimigo e semeou de noite o joio. Aí nós vemos que na explicação, quando o Senhor ele dá explicação para os seus discípulos, porque muitas são as vezes que a palavra de Deus ela vem e nós não compreendemos, não temos a compreensão clara da palavra de Deus, o que ela quer dizer.
não eram diferentes de nós, os discípulos que estavam ao lado de Jesus. No versículo 36 do capítulo 13 de Mateus, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Olha aí, nós vemos aí o Emanuel, o Deus que habitou entre nós, Jesus, o Filho do homem, foi quem semeou a boa semente. Então nós vemos que neste mundo, Deus veio semear a boa semente. O campo é o mundo, a boa semente. Agora, a semente aqui não é a mesma semente que nós vimos da parábola do semeador. A semente aqui são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. É onde eu oriento aos irmãos a vigiarem. Quando algumas pessoas querem dizer: olha, fulano de tal é joio. Não faça isso. Porque quando você diz que alguém é joio, você está dizendo que esse alguém é filho do diabo, literalmente. Existem pessoas que são rebeldes, existem pessoas que, na verdade, são falhas, como todos nós somos falhos. Mas por causa da sua rebeldia, por causa da sua falha, jamais você pode classificar alguém como sendo joio. E nós vemos aqui, o Senhor continua dizendo: a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Olha aí, nós vemos aqui, Deus semeia os filhos do reino, e o diabo, ele semeia os seus filhos neste mundo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus, nosso Deus, ele semeia neste mundo os seus filhos. São os filhos do reino de Deus. Mas o diabo também semeia os seus. E uma coisa que nós vemos, que o maligno, ele semeou justamente esta semente do joio. Esta semente, quando os seus discípulos, os discípulos do Senhor disseram: Senhor, não queres que vamos arrancar o joio que está no meio do trigo? E o Senhor disse: não, somente na colheita. E uma coisa interessante, o trigo, ele dá a sua semente, e quando se colhe o trigo, ele é moído e é feito a farinha, e com a sua farinha é feito o pão, é feito o bolo. Mas o que o joio produz não serve para nada, é uma erva daninha. Mas enquanto está crescendo, ele é muito parecido com o trigo. O joio, ele é muito parecido com o trigo. E o Senhor diz para não arrancar, porque senão haveria de arrancar também junto com ele o trigo. A raiz do joio, ela se infiltra e penetra no meio da raiz do trigo. E ele se mistura, de maneira que se for arrancar o joio, vai arrancar também o trigo. E ele cresce ali, misturado ao trigo. No dia da grande colheita, o Senhor vai fazer a separação, vai enviar os seus anjos e vai fazer esta grande separação. Agora, semear significa plantar vida, garantir alimento, prosperidade,
Semear a palavra de Deus é o que o cristão, durante sua vida, precisa fazer. E assim, ver os frutos de sua semeadura crescerem. Nós todos, nós precisamos semear a palavra de Deus. Agora, de que forma é a melhor forma para semearmos? Existem muitas pessoas que acham que semear a palavra é simplesmente aprender as Escrituras, estudar a Bíblia e começar a pregar. Mas semear, a melhor semeadura que possamos fazer, eu até anotei aqui para falar para vocês, semear através do testemunho de nossas vidas é provavelmente a forma de semeadura mais eficaz. Pois, sem proferir uma só palavra de nossas bocas, atraímos muitos para Deus, através do nosso testemunho. As pessoas, elas estão cheias de pessoas falando da Bíblia. Agora nós estamos nessa pandemia. Estou aqui no templo, eu e a câmera. Depois os nossos jovens irão editar, porque os nossos jovens que aqui estavam louvando a Deus já foram para casa, e na edição eles vão formatar depois para que fique bonito para vocês assistirem em casa. Mas, neste momento, nós estamos aqui com o templo vazio, ministrando esta palavra, mas muitas outras pessoas estão ministrando, muitas outras pessoas mais sábias, com mais entendimento, com mais sabedoria, estão ministrando. Mas o importante não é simplesmente ministrar o que a Bíblia diz, é a vida, o que a minha vida diz de Deus para você. O que a tua vida diz de Deus para as pessoas. Porque nós atraímos as pessoas através do nosso testemunho, porque as pessoas estão olhando para nós. Nós somos um testemunho vivo, uma pregação viva do que Deus fez em nossas vidas. Porque quando morremos para o mundo, revivemos para Deus. Passamos a ser como uma árvore frutífera em sua presença. Mas, se não morremos, apodrecemos no mundo. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas, até pregadores, que não morreram para o seu ego, não morreram para o pecado, não morreram para este mundo e estão apodrecendo neste mundo. São pessoas, porque o pecado nas narinas de Deus, ele cheira mal, ele fede, e existem pessoas que estão apodrecendo nos seus delitos e pecados. Por isso nós precisamos morrer para este mundo. Se nós queremos dar testemunho de vida, testemunho de Deus, aquilo que o Senhor de fato quer que sejamos neste mundo, como uma boa semente, nós precisamos morrer, porque se não morrermos, iremos apodrecer. É o que nos diz João 12, 24, que nos diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Agora, o que semeamos é o que colheremos, seja o bem ou seja o mal. Antes, nós vemos aqui João, o grão de trigo, quando ele cai na terra, para que ele possa produzir, para que ele possa brotar, e ali nascer uma nova árvore e dar muitos frutos, primeiro este grão, ele tem que morrer. Se ele não morrer, ele não produz. Para você produzir para Deus, você precisa morrer no chão, morrer nessa terra, morrer nesse mundo, morrer para os seus pecados, morrer para os seus delitos, morrer para viver para Deus. E a vida de Deus, através de você, vai fazer com que você dê muitos frutos para Deus. É justamente isso que a palavra de Deus nos diz. Agora, veja só,
o que eu acabei de dizer. O que semearmos neste mundo é o que vamos colher, seja para o bem, seja para o mal. Seja uma boa semente ou seja uma má semente. Qual é a semente que você está semeando neste mundo? Todos nós semeamos alguma coisa. Não existe uma pessoa sequer que passe por este mundo sem fazer a sua semeadura. Todos nós estamos semeando alguma coisa. Olha o que Jó, versículo 8, nos diz. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou seja, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. O que você plantar, o que você semear, o que você lavrar nesta terra, é justamente o que você vai colher. Como Gálatas 6:7 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja o que você semeia. Você pode semear o que você quiser, mas a colheita, ela é certa. Você não vai colher outra coisa a não ser aquilo que você semear. E existem muitas pessoas semeando muita coisa ruim, semeando discórdia, semeando contendas, semeando intrigas. Existem pessoas semeando coisas ruins neste mundo. É justamente o que ele vai colher. Agora, Eclesiastes 11 e o verso 4, olha o que nos diz a palavra. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Tem muitas pessoas que estão assim, ó, de braços cruzados, esperando o vento mudar, como aqui a palavra nos diz, esperando que o vento mude, que o tempo fique bom. Quando o vento mudar, quando o tempo ficar bom, aí eu vou semear, aí eu vou plantar. E estas pessoas estão assim, nunca irão colher nada. Existem pessoas que estão esperando que aconteça da pandemia acabar. Quando a pandemia acabar, quando as coisas mudarem, aí eu vou fazer alguma coisa. Faça agora. Faça agora. Existem pessoas que estão apenas chorando, mas existem outras que vê uma oportunidade nesse choro e começa a fazer o quê? A vender lenço. Eu estava conversando hoje com uma irmã e ela dizendo: olha, parou tudo, pastor, mas eu vou para casa fazer máscara, vou vender máscara, porque dessa forma eu vou ganhar um dinheirinho. São pessoas que se recusam a ficar esperando que o vento mude ou que o tempo fique bom para fazer alguma coisa, para plantar, para semear. Esses que ficam assim esperando, nunca colherão também, porque não plantaram. Erga a sua cabeça, saia desse desânimo, saia desse marasmo, comece a plantar, comece a fazer algo na sua vida e você verá o que Deus fará, o milagre que Deus vai fazer na tua vida e através de você. Olha o que nos diz Eclesiastes também, no capítulo 11 também, o versículo 6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Semeie de manhã, semeie de tarde. Você não sabe se essas sementes irão crescer bem, ou se uma irá crescer melhor do que a outra. Mas não fique parado de braços cruzados, comece a semear. Semeie. Você precisa fazer algo. Você precisa semear. Você precisa fazer alguma coisa. E aonde eu volto a dizer, neste mundo, que é um campo fértil, Deus semeou nesse campo.
Deus semeia os seus filhos, são os filhos do reino. E nós, como esta semente que Deus semeia, nós precisamos, para produzir bons frutos, precisamos morrer para este mundo, morrer para o nosso ego, morrer para o pecado, para de fato vivermos para Deus, viver a vida de Deus. Agora, o diabo também semeia. Existem os filhos do diabo. Aí é onde você vê que muitas pessoas estão espalhadas neste mundo, e o que é pior, dentro das igrejas existem os joios também. Dentro das igrejas existem os filhos do diabo, porque o diabo semeou seus filhos no meio do trigo, no meio daquele que é povo de Deus. Agora, nem eu nem você sabemos quem é joio, somente Deus, e somente o Senhor, no dia da grande colheita, é que vai justamente fazer a separação do trigo e do joio. Espero que eu esteja falando com quem é trigo neste momento, porque no dia da grande colheita, o Senhor vai dizer para você, como é uma mensagem que está no meu coração, e eu repito constantemente: vinde benditos de meu Pai. Oh, maravilha de Deus! Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor já preparou o melhor para os seus filhos. Deus já preparou o melhor, e um dia Ele irá chamar: vinde, 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 vinde. Eu quero ouvir a voz do Senhor, e quando eu ouvir, eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque o Senhor plantou o seu reino em mim, o Senhor plantou a sua boa semente em mim, e eu, como semente, o Senhor me plantou aqui para trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança para a tua vida e para o teu coração. E nós precisamos semear a boa semente. E nós precisamos, mesmo em tempo de crise, semear. Mesmo em tempo de dificuldade, semear. Não fique parado, não fique desanimado. Ei, levanta a sua cabeça, saia desse marasmo. Ah, mas fui mandado embora, estou desempregado, estou numa situação difícil. Muitos outros estão, não apenas você. Não pense que você é o único que está numa situação difícil, muitos outros estão. Levante a sua cabeça. A primeira coisa, coloque a sua vida nas mãos de Deus, fale com Deus, para que o Senhor te abençoe. Ele tem bênção para você, Ele tem bênção para a tua vida. Não fique, como disse aqui Eclesiastes, esperando o vento mudar, esperando o tempo ficar bom. Você nunca vai colher nada, porque você não consegue plantar nada. E eu quero fazer um convite a você. O Senhor, Ele olha para mim, olha para ti neste momento. Você que está afastado do Senhor, que está me ouvindo, é tempo de reconciliação, é tempo de voltar. O Senhor te chama para voltar. O tempo está abreviado. O Senhor te chama. Você vai ficar neste mundo apodrecido? Você precisa morrer para o mundo, mas você precisa reviver para Deus. Porque se você ficar da forma que você está, você vai apodrecer junto com este mundo, junto com a maldade deste mundo. Por isso Jesus manda eu te chamar de volta e dizer para você: é momento de reconciliação. Entre aqui na nossa rede social, no nosso chat, e diga: eu decido voltar, eu me reconcilio neste momento, porque eu ouvi a voz do Senhor a me chamar, e eu estou de volta. Ou você, que ainda não aceitou Jesus, que está ouvindo, é também momento de conversão, e de você falar: eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero orar, abençoando a sua vida neste momento, porque há alegria nos céus por um só pecador que se arrepende. E se você toma esta decisão, Deus se alegra com a sua decisão nesta hora.
Querido Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento em favor deste meu irmão, desta minha irmã, que toma esta decisão neste momento. Peço a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre esta vida. Escreva ali o seu nome no livro da vida. Oh Deus, traga neste coração a alegria da salvação. Esse que se reconcilia hoje, renova a alegria da salvação neste coração, meu Pai. Este que toma a decisão hoje, meu Pai, que haja transformação, que haja mudança de vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu agradeço, Pai, a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Da mesma forma que nós adoramos o Senhor em meio às canções, em meio a esse tempo de ouvirmos a palavra e de estarmos intercedendo, nós vamos agora ofertar e dizimar ao Senhor. E eu queria te lembrar que você tem duas formas, você tem dois meios para entregar a sua oferta. Hoje nós estamos nesse tempo de distanciamento, mas você aí da sua casa, você pode entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta por meio de uma transferência bancária. Aí na sua tela vai aparecer agora os números, tanto da conta para você fazer uma transferência tradicional, colocando agência e conta, como se você preferir fazer uma transferência através do Pix. Basta você inserir o CNPJ que está aparecendo aí e você consegue fazer essa sua transferência aí do celular mesmo, O nosso único pedido é que você encaminhe para nós, encaminhe para um dos nossos irmãos, o comprovante para que nós possamos fazer a identificação da sua transferência, que nós possamos colocar no relatório como um dízimo, uma oferta de uns irmãos, de algum irmão que é daqui da nossa sede, daqui da nossa igreja, do nosso núcleo do Jardim Queralux. Tá? Se você não é tão familiarizado, acha isso um pouquinho difícil, você também pode entregar o seu dízimo de forma presencial. Então, no sábado, às 3 horas da tarde, nós estamos aqui na igreja para que você possa entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, tá? E se você precisar de qualquer ajuda, você pode chamar os nossos irmãos e nós estaremos à disposição para auxiliá-lo da melhor forma possível. Então, eu gostaria que você aí da sua casa, que você curvasse a sua cabeça e nós fizéssemos essa oração entregando as nossas primícias ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, nós entregamos os dízimos, as ofertas, Pai, e nós alegramos o nosso coração, porque o Senhor não tem deixado faltar, Pai, o mantimento sobre as nossas casas, Pai. Nós sabemos, Pai, que mesmo no momento difícil, mas o Senhor permanece fiel para com as nossas vidas. Portanto, a nossa oração, Pai, é para que o Senhor derrame de forma próspera, Pai, de forma abundante, Pai, sobre os lares que estão aqui representados, os lares, Pai, desse irmão, dessa irmã que está aqui juntamente conosco, que nós possamos, Pai, com coração alegre, entregar o dízimo, Pai, entregar a oferta, que é uma parte daquilo que o Senhor nos deu, Pai. Não nos pertence, pertence a Ti, e assim nós entendemos e por isso nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é domingo de Páscoa. Nós podemos celebrar a Páscoa. Eu até havia me reunido com os irmãos tempos atrás, que nessa data eu estaria com a igreja ministrando sobre a Páscoa, falando o significado desde o Velho Testamento até chegar nos dias atuais, mas infelizmente nós estamos agora só online. Nós falaremos sobre a Páscoa no momento em que tivermos a oportunidade de estarmos presencialmente novamente. Mas eu quero apenas ler aqui um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus te abençoe, seja feliz e tenha uma feliz Páscoa com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e sempre. Vamos ler todos juntos, a paz do Senhor. Eu desejo a todos saúde. E vamos declarar bem forte a nossa esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus.